Na noite de ontem nós vimos sobre o arrebatamento da igreja. E à luz da Bíblia eu trouxe Daniel 9, 24 ao 27, as 70 semanas de Daniel. Eu li com vocês Apocalipse capítulo 4, inclusive os primeiros versículos, quando João diz: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. Vejam, até aqui a igreja aparece 19 vezes. A partir desse momento, junto com o arrebatamento que João tem, a igreja some do quadro profético aqui. A igreja já não aparece mais no quadro profético. E só vai aparecer no final do Apocalipse com convite para a salvação. João se torna aqui um tipo da igreja que não passará pela grande tribulação, sendo que nós aprendemos que a grande tribulação no Antigo Testamento é conhecida como a última das 70 semanas de Daniel. Ou seja, ela faz parte de um bojo, faz parte de um contexto de profecias relacionadas a Israel, a Jerusalém e ao mundo. A igreja foi salva pela graça, a igreja é a noiva do Cordeiro e Deus nos garante a vida eterna. A igreja estará com Cristo. Nós vimos ontem exaustivamente várias passagens sobre isso. Agora vejam, quando João é arrebatado aqui, até o capítulo 3, as revelações que João vai tendo, ele está na ilha de Patmos. Agora, a partir daqui, ele é arrebatado e ele agora está no céu. E as revelações continuam com João arrebatado no céu. Vejam, nós vamos nos familiarizar aqui com alguns personagens, eu vou mostrar a vocês, muito importantes aqui. Vejam, ele diz assim: e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Verso 3. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E ao longo do texto aqui ele vai trazendo, descrevendo esses 4 animais que aparecem aqui. Vamos entender agora, a gente precisa se familiarizar. João está no céu, nesse momento é arrebatado ao céu, e veja que ele diz que olha e vê como um mar de vidro. Ele não está dizendo que viu um mar de vidro. Ele olha para o chão e não vê fim. E ele vê algo que ele não conhece, ele nunca tinha visto antes na vida dele. Então ele tenta usar dentro do vocabulário dele, do que ele conhece, na sua experiência no mundo, naquele tempo, naquele contexto, para poder explicar o que ele está vendo, porque ele nunca viu na vida aquilo. Ele diz que ele olha para o chão e parece um mar de vidro. Você imagina, não tem fim. Ele vai ver no céu, nesse momento, Deus assentado no trono. Guarda um detalhe que eu vou te dar aqui agora, muito importante e vai te ajudar bem aqui no seu estudo das profecias. A palavra trono aparece no Apocalipse 38 vezes. Guarda a informação, 38 vezes aparece a palavra trono no livro do Apocalipse. Por que Deus fala tanto em trono no livro do Apocalipse? Para deixar claro que a grande tribulação não é um período no qual Deus pega a chave do mundo e dá na mão do diabo e diz: vai lá e faz o trabalho sujo para mim. Ou então, tipo o que acontece, comparando aqui, a grosso modo, no carnaval, quando o prefeito da cidade entrega, por exemplo, ao rei Momo a chave da cidade, a autoridade sobre a cidade. A grande tribulação não é um período no qual Deus se afasta, entrega a chave na mão do inimigo, faz o que você quiser, faz o trabalho sujo aí para mim, depois eu volto. Negativo. A grande tribulação é chamado na profecia, e nós vamos ver aqui ainda, aparece aqui escrito com esse título,
com essa nomenclatura de o dia da ira, o dia do Senhor. É o tempo do ajuste, é o tempo da prestação de contas. Ou seja, a grande tribulação não é o tempo no qual o mundo está vivendo um pandemônio, tudo de cabeça para baixo na mão do inimigo. Não. A grande tribulação é o tempo onde Deus vai tratar com o homem. Tudo no controle daquele que está sentado sobre o trono. É por isso que a palavra trono aparece tanto no livro do Apocalipse, 38 vezes. Guarda essa informação. Agora, eu vou mostrar uma imagem aqui, não sei se vai aparecer bem para vocês, só para vocês terem uma ideia de como seria mais ou menos isso. Vejam, vou mostrar para vocês aqui. Para vocês terem uma ideia. Olhem bem. Vou tentar mostrar para vocês aqui, olhem bem. Não sei se dá para aparecer. Por causa da luz, né? É o sumo sacerdote. Eu estou tentando mostrar para vocês aqui. É o peitoral do sumo sacerdote. É o peitoral do sumo sacerdote. Vejam. Por que eu mostrei para vocês aqui o peitoral do sumo sacerdote? Ele vai dizer aqui que a aparência daquele que está no trono é semelhante a jaspe e sardônica. Jaspe e sardônica no peitoral do sumo sacerdote corresponde à primeira e à última pedra do peitoral do Turim-Tumim, do peitoral do sumo sacerdote, que representa a tribo de Rubens e a tribo de Benjamim. Ou seja, olha, a aparência daquele que está no trono é aquele que traz de volta no cenário as tribos de Israel. É o tribo da aliança, é o trono da aliança. E a Bíblia diz que havia o arco celeste, que nós conhecemos como arco-íris, estava sobre o trono. E a aparência dele era de esmeralda. A esmeralda no peitoral do sumo sacerdote é a pedra que representa a tribo de Judá. É a tribo do Messias. É a tribo do rei Davi. É a tribo de Jesus, na qual ele veio. É a tribo do Messias, do rei dos reis. Então vejam, aquele que está sentado no trono está dizendo que é um trono de juízo, mas é também um trono de aliança e também é um trono de esperança, porque o arco celeste, aquele que apareceu quando Noé desceu da arca e Deus diz que não destruiria mais a terra com água, aparece aqui novamente sobre o arco, sobre o trono. Então veja como é que é muito importante trazer o Antigo Testamento para poder entender o Novo Testamento. Quando a gente olha as pedras que aparecem aqui, jaspe, sardônica, arco celeste parecendo esmeralda, as pessoas não entendem. Mas quando a gente pega o Antigo Testamento e começa a entender aqui, fica mais simples para poder entender o que significa. Ou seja, Deus está mostrando que o trono é um trono de aliança, mas é também um trono de juízo, mas no final haverá misericórdia, haverá restauração. Então, esse é aquele que está sentado no trono. A Bíblia vai dizer mais. Olha só, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia vai mostrar para nós aqui, além disso, 24 anciãos. 24 anciãos que aparecem no versículo 4. Aí quem olha para eles não entende. O que significa? Eu já vi pessoas interpretando os 24 anciãos como se a Bíblia estivesse falando de anjos. Os 24 anciãos não são anjos que aparecem aqui. Eu vou mostrar a vocês duas passagens da Bíblia que vão explicar isso. Olha só, a primeira está em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 12. A Bíblia diz, verso 12: E tinha um grande e alto muro com 12 pedras, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte, 3 portas, da banda do sul, 3 portas, da banda do poente, 3 portas. E a Bíblia diz no verso 14, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha só, a Nova Jerusalém que desce do céu aparece com os nomes das 12 tribos de Israel e aparecem
com os nomes dos 12 apóstolos. O que significa isso? Significa que os 24 anciãos que aparecem diante do trono com vestes brancas, com coroas, eles simbolizam todos os salvos do Antigo e do Novo Testamento, que estarão reunidos naquele momento por ocasião das bodas do Cordeiro. Lembrem, enquanto o mundo vive a grande tribulação aqui, os salvos estarão com Cristo na glória. Então, os 24 anciãos que aparecem aqui não são anjos. Tem pessoas que cometem esse erro quando interpretam. Vejam que eles vão aparecer com coroa. Coroa fala de galardão, então não podem ser anjos. Eles aparecem aqui, todos os salvos do Antigo e Novo Testamento. Vai aparecer também para nós aqui, muito importante, vai falar do Espírito Santo aqui, nós vimos no verso 5, como 7 lâmpadas de fogo. Vejam, lembra que eu expliquei a vocês no primeiro vídeo, onde o número 7 aparece no Apocalipse, tem uma lição espiritual. Deus quer ensinar alguma coisa. Então, quando a Bíblia fala aqui de 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, está falando da múltipla e perfeita e completa manifestação e ação do Espírito Santo. Agora, vai falar também, nos versos 6 ao 9, sobre 4 animais cheios de olhos. Que animais são esses? Aqui a Bíblia está falando de querubins. São querubins que aparecem como agentes de juízo junto do trono de Deus. Eles vão aparecer aqui e vão aparecer também. Olha aí, eu vou dar os textos para vocês. Ezequiel capítulo 1, versículos 1 ao 14. E capítulo 10, versículo 20. Eu vou repetir. Ezequiel 1, versículos 1 ao 14. E o mesmo Ezequiel, capítulo 10, versículo 20. Eles vão aparecer aqui. O capítulo 4 vai encerrar com o cântico da criação. Toda a criação é convidada para louvar e adorar a Deus. Toda a criação aparece. Esse é o texto da pá de cal nos evolucionistas. Naqueles que acreditam que o homem veio do macaco. Naqueles que acreditam, por exemplo, na seleção natural de Darwin. Na evolução das espécies, que a girafa tem pescoço comprido porque para sobreviver no ambiente tinha que alcançar as folhas grandes, que não foi não foi Deus que criou, que Adão e Eva é um mito, e etc. Aqui, toda a criação é convidada a adorar aquele que está sentado sobre o trono. No verso 11, a Bíblia vai dizer o seguinte, olha que lindo. E eu quero convidar você a adorar a Deus também com esse versículo. Versículo 11 diz: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Deus é o Criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas. Os homens passam. Você tem ideia, teve no período do século passado, em meados do período da Segunda Guerra, na Europa, uma casa que foi usada para poder perseguir cristãos e destruíram muitas Bíblias. Quando o dono morreu, a casa virou um depósito de Bíblias. E os homens passam, mas Deus permanece para sempre. Então, guarda o que eu vou lhe explicar. Só recapitulando. Capítulo 4, nós temos o primeiro contato, nós vemos João sendo arrebatado e no céu ele vê Deus assentado no trono. O trono tem a aparência de jaspe sardônica, primeira e última pedra do peitoral do sumo sacerdote, tribo de Rubens e Benjamim. Olha o trono de juízo aí, olha o trono de aliança. 38 vezes aparece a palavra trono no Apocalipse. Nós vemos também que há um arco celeste com a aparência de esmeralda, tribo de Judá, é a tribo do Messias, é a tribo do rei. Então é um trono de juízo, é um trono de aliança, e o arco celeste aponta para um tempo também de misericórdia que haverá quando Deus restaurar todas as coisas. Nós vimos também os 24 anciãos, são os salvos do Antigo e Novo Testamento que estarão por ocasião das bodas do Cordeiro no céu. Nós vimos também os 4 seres viventes que aparecem adorando a Deus também com o cântico da criação. São querubins que aparecem junto ao trono de Deus. Agora vejam, capítulo 4 ele encerra com o cântico da criação. Guarda um detalhe, os capítulos 4 e os capítulos 5 do Apocalipse, todos os dois encerram com cântico. No 4, o cântico da criação. No 5, o cântico da redenção. Então vamos ver agora o capítulo 5 do livro do Apocalipse. Vejam, estamos entrando.
capítulo 5 diz: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do trono, diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza e sabedoria, força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado no trono e ao cordeiro: Sejam dadas ações de graças, honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Aleluia. Deixa eu mostrar uma coisa a vocês aqui. Vou tentar mostrar a vocês aqui, ver se dá para vocês verem. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Mostrar para vocês aqui uma imagem para ajudar vocês a terem uma ideia mais clara. Vejam. Não sei se é possível ver. Todos veem? Essa mais ou menos é a imagem do que era um rolo naquele tempo. Vejam. Quando a Bíblia fala aqui no capítulo 5 do livro do Apocalipse sobre livro selado, eu tinha até um pergaminho aqui que eu tinha trago do Egito numa das caravanas que eu fiz para Israel, mas eu dei de presente, eu não tenho mais, senão eu abri aqui para mostrar a vocês um pergaminho. Eu tinha aqui, eu ganho muita coisa quando eu faço essas viagens, mas acaba que eu dou tudo para os outros, acabo ficando sem depois. Mas eu tinha aqui vários pergaminhos e vários rolos aqui. Agora vejam, naquele tempo não havia cadernos e livros como nós temos agora. Era em forma de rolo. Então o que acontece? Para a gente poder entender o que acontece aqui, vejam, eu preciso fazer vocês entenderem a cabeça do homem daquele tempo, para vocês entenderem um pouquinho como é que funcionava. Olha só. Era esse aqui, ó. Esse é o rolo daquele tempo. Vejam. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Vamos entender aqui. Prestem bem atenção. Como é que funcionava o mundo naquele tempo, na área dos negócios? Era muito comum pessoas fazerem, por exemplo, compras. Imagine um navio de carga que ia trazendo das Índias, por exemplo, especiarias para esse território da Palestina. Esse território de Israel. Imagina chegando um carregamento de especiarias. Uma pessoa comprou uma quantidade grande, como é que se fazia as transações? Se pegava um rolo, um documento, tipo recibo,
Geralmente o dono tinha um anel que tinha logomarca, a marca da família. Então ele pegava, derretia um cera, geralmente, e ali fechava aquele livro, fechava aquele rolo. O comprador ficava com uma via, o vendedor com a outra. Quando chegava na hora de receber a mercadoria, o comprador que tinha pago por ela ou tinha feito o negócio, mostrava o documento dele. Tinha o brasão dele, estava lá no documento, ou seja, está provado que o documento é dele. Aí alguém pode perguntar, tem algum exemplo na Bíblia disso? Sim. Jesus vai pegar justamente essa situação para dizer o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da redenção. É justamente a mesma ilustração. Então era muito comum naquele tempo isso. O livro está selado com 7 selos. Por que 7? Lembrem, o 7 é o número da perfeição, fala daquilo que está completo, não falta nada. São 7 selos. O que vai acontecer aqui nesse momento? João está no céu e vê o livro. E que livro é esse? O livro que aparece aqui não é o livro da vida. O livro que aparece na mão, sendo entregue na mão do Cordeiro, com 7 selos, fechado, é o livro dos juízos que estão prestes a se desenrolar. Os selos, quando abertos, darão início às manifestações do que Deus fará na grande tribulação. Então, o capítulo 4 e o capítulo 5, assim como o capítulo 6, são uma preparação para os juízos que vão vir. O capítulo 4 nos mostra João chegando no céu e se deparando com a realidade celestial. Aquele que está no trono, vendo os 24 anciãos, os 4 seres viventes, os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a manifestação plena do Espírito Santo. Capítulo 5, aparece agora o livro dos juízos. Está selado com 7 selos. Ninguém é digno de abrir o livro. Termina o Cordeiro, aquele que morreu e ressuscitou, tendo acesso finalmente ao livro. E aí o livro entregue na mão do Cordeiro, e vejam, ele aparece como um Cordeiro que foi morto e vive. Ou seja, o Cristo que com sua morte e ressurreição, ele é o primogênito dos mortos. Ele tem o direito por ter vencido. Venceu a morte, venceu o mundo, venceu a carne, venceu Satanás. E ele aparece com 7 pontas e 7 olhos. Os 7 olhos, a Bíblia explica que são os 7 Espíritos de Deus, a manifestação plena do Espírito Santo. Agora, eu vou lhe ensinar uma outra coisa, guarda um detalhe importante. Embora, quando a Bíblia fala que o Cordeiro tem 7 pontas, vejam, ele aparece com 7 chifres. Ponta aqui é chifre. Embora a palavra chifre, na nossa cultura, no nosso tempo mais moderno agora, ele tem um sentido jocoso, digamos assim. Acho que essa é a palavra que eu poderia usar melhor. A palavra chifre tem um sentido jocoso, um sentido de alguém traído. Fulana foi traída, fulano recebeu chifre. Então a gente usa essa expressão no dia a dia, a sociedade usa essa expressão melhor no dia a dia para mostrar alguém que foi traído. Chifre tem sinônimo jocoso, sinônimo humilhante. Mas no tempo do mundo antigo, no Oriente Médio, no tempo da Bíblia, chifre não tinha esse significado. E eu quero te explicar isso aqui, entenda bem, e isso vai fazer toda a diferença para você aprender o Apocalipse. Chifre no tempo bíblico tinha sinônimo de poder, de autoridade. É por isso que vários reis faziam uso de um chifre e enfeitavam com pedras preciosas ou banhavam de ouro para tomar a sua bebida favorita. É por isso que a Bíblia vai dizer que Samuel, quando foi ungir na casa de Jessé a Davi como rei, ele levou um chifre cheio de azeite. Então, chifre na Bíblia tem sinônimo de poder. É por isso que no livro de Salmos, no original, quando a Bíblia vai falar que Deus vai dar forças a seu povo, a Bíblia vai usar a expressão que Deus vai dar chifres fortes para o seu povo. Quer dizer, na cultura do tempo, quando o texto foi escrito, era muito normal isso, não tinha nada de engraçado e era perfeitamente compreensível e o povo entendia exatamente o que queria se dizer quando falava aquilo. Então, entendendo o que eu estou explicando para vocês, que o livro, na verdade, é um rolo. Expliquei aqui como é que funcionava a questão dos selos naquele tempo. Expliquei para vocês que isso era uma coisa normal nas transações comerciais, etc. Tudo era desse jeito.
Logomarca, o cara tinha um anel, tinha o símbolo da família, é meu, pá. O cordeiro tem essa autoridade porque ele morreu e ressuscitou. Ele aparece como um cordeiro que foi morto e vive. Mas mais do que isso, ele aparece também, além disso, com 7 pontas. Ou seja, esse cordeiro que foi morto não é mais somente o de Isaías 53, sem parecer nem formosura, que olhando para ele não dávamos nada. Não, porque aparece agora com 7 chifres, plenitude de poder. Poder e autoridade. Ou seja, é aquele que disse aos discípulos, quando ressuscitou, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O cordeiro que toma o livro com os 7 selos é o que morreu, ressuscitou e tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! Louvado seja Deus. Então guardem esses detalhes. Aonde você vê, daqui para frente, você vai ver outras vezes falar sobre ponta, sobre chifre. Aonde você vê falar sobre chifre, está falando de poder e de autoridade. E não no sentido que nós usamos na sociedade. A sociedade presente usa no sentido de alguém traído, no sentido jocoso de alguém que foi traído pelo cônjuge. Não, aqui está falando no sentido de autoridade e poder. Isso era muito comum naquele tempo e é nesse sentido que a palavra é usada aqui. Então o cordeiro morreu e ressuscitou e tem todo o poder que aparece simbolizado pelos 7 chifres, as 7 pontas que o cordeiro tem. Amém? Até aqui está claro para vocês? Todo mundo entende bem o que eu estou explicando? Eu estou tentando ser o mais simples possível para todo mundo poder entender o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse nunca mais vai ser um livro de enigmas e mistérios para você. Deus está desatando para nós os 7 selos para poder revelar tudo a você. Agora vejam, finalmente nós chegamos no capítulo 6. E no capítulo 6 nós vamos nos deparar com os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. Olha, muita gente, mesmo que não é crente, conhece sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E eu vou ler com vocês aqui. Esse capítulo é muito interessante. Ele diz, e havendo o cordeiro aberto um dos selos. Então lembre, o livro foi dado na mão do cordeiro. E o cordeiro tem 7 selos no livro. Ele abre o primeiro, capítulo 6. E a Bíblia diz, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, ou seja, dos querubins, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Está falando para João. Lembre que João foi arrebatado ao céu. E a Bíblia diz, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, ou por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Olha que coisa tremenda. A gente começa aqui, depois de ver 2 capítulos de introdução, vendo os selos começando a serem abertos. E 4 selos são abertos aqui no capítulo 6 inicialmente. Tem mais um aberto aqui, nós vamos ver. São os 4 cavaleiros do Apocalipse. Cavalo branco, cavaleiro do cavalo branco, cavaleiro do cavalo vermelho, cavaleiro do cavalo preto e cavaleiro do cavalo amarelo. Que são o quê? Cavalo branco, e aqui eu vou explicar uma coisa que eu quero que você entenda bem, eu vou falar devagar. Existem 2 cavaleiros do cavalo branco no livro do Apocalipse. Eu já vi alguns pastores interpretarem que o cavaleiro do cavalo branco que aparece aqui
é o mesmo cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19. Vejam, são parecidos, mas não são os mesmos. São parecidos, mas não são idênticos. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 não é o mesmo cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 do Apocalipse. O do capítulo 6 ele está na terra. O do capítulo 19 está no céu. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 aparece rodeado do cavalo vermelho, preto e amarelo, que são respectivamente a guerra, a fome e a peste. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 aparece cercado dos anjos e da igreja. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 aparece no início da grande tribulação. O do capítulo 19 aparece no fim da grande tribulação, chegando para escrito na sua coxa, fiel e verdadeiro, chegando para estabelecer o seu reino. Ou seja, o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 é Jesus, é o Messias, é Cristo. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, que imita a brancura do capítulo 19, é o anticristo. A Bíblia está mostrando para nós a chegada do anticristo. E junto com ele, na cor branca, aparece para nós o primeiro sinal do que acontecerá logo depois do pandemônio que ocorrerá, da coqueluche e desespero que ocorrerá com a grande tribulação, que é o quê? Falsa paz. Uma falsa sensação de paz se instalará no mundo, no sentido de que finalmente o mundo agora segue o caminho que precisa para ter em paz. Junto com ele vêm os cavaleiros do cavalo vermelho, preto e amarelo. Guerra, fome e peste. Agora, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Estas características que aparecem aqui sempre apareceram no mundo, acompanharam, por exemplo, as destruições que Deus trouxe sobre o Egito. Aparecem como juízo de Deus em vários momentos no mundo. Mas aqui na grande tribulação, elas se juntam e se intensificam de um tempo de juízo de Deus sobre a terra. Escute o que eu vou lhe dizer. Nós estamos vendo agora o mundo parado praticamente com a situação do coronavírus, do pandemônio que está acontecendo com tudo isso. Agora vejam. Quando eu olho para os 4 cavaleiros do Apocalipse, o amarelo significa a peste. Significa que o que está acontecendo agora no mundo... Vejam, nós já vivemos epidemias piores. Já vivemos doenças piores e que não teve a repercussão que está tendo essa. Eu acredito à luz das profecias. Eu acredito à luz da Bíblia que Deus permitiu isso. Porque Deus está dando ao mundo uma grande e gigante aula didática e um tempo de aviso. O que está acontecendo agora é uma trombeta de Deus que está sendo tocada nos 4 cantos da terra e mexendo com todos os países. E o que está acontecendo agora é uma grande aula didática de Deus. Deus está dando apenas uma amostra ao planeta Terra, ao mundo, do que acontecerá na grande tribulação. Quando a Bíblia fala para nós da chegada desses 4 cavaleiros, a Bíblia está mostrando que surgirão doenças e epidemias que o mundo ainda não viu. Surgirão males que entrarão em mutação e virão de uma forma mortífera e mais terrível. E quando alguém acha a cura para aqui, daqui a pouco chega outra lá. Que dias serão estes que o mundo viverá após o arrebatamento da igreja e quando finalmente a grande tribulação começar a acontecer? Eu quero mostrar para vocês, eu vou entrar fundo nisso aqui um pouco mais à frente. Vou entrar muito, muito fundo nisso aqui um pouco mais à frente. Mas vejam, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho mais. Deixa eu caminhar com vocês só um pouquinho mais aqui e mostrar algo a vocês. Ele vai mostrar para nós aqui, no capítulo 6 ainda, o seguinte. Ele diz, e olha só o que diz aqui. Versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar
as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó e verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que não repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes e ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Agora vejam o que mais triste aparece nessa passagem. Nós vimos que quando chegar a grande tribulação, e nós vamos ver mais à frente, a mão de Deus vai tocar tremendamente na natureza, e a natureza vai reagir aos sinais e manifestações de Deus sobre a terra, atingindo o homem. Agora, contudo, nós vemos pessoas ricas e poderosas como pobres e simples. Todos eles aqui reconhecem que foi Deus que fez tudo isso. Ou seja, fica claro que o homem do tempo da grande tribulação, assim como agora, é um homem que tem conhecimento intelectual sobre Jesus. Tem conhecimento intelectual sobre Deus, mas não conhecimento experimental. Como a Bíblia diz, conheçamos e continuemos em conhecer o Senhor. Prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe o que a Bíblia está mostrando para nós aqui? O pior. A marca do tempo do fim. É de um homem que não duvida que a Bíblia é um livro importante, até diz graças a Deus em algum momento, até diz que Deus é bom, tem um conhecimento intelectual sobre Deus, mas nunca se converteu. Nunca nasceu de novo. Eles sabem que é Deus que faz todas as coisas acontecerem naquele momento, mas não se arrependem. Não mudam. Não se humilham perante Deus. E não reconhecem a sua necessidade de conversão e salvação. Nós vimos aqui o capítulo 4. João está no céu. Vê os 24 anciãos, 4 seres viventes e Deus no trono. Capítulo 5, o livro selado, ninguém é digno de abrir. O Cordeiro, Todo-Poderoso, pega o livro. Capítulo 6, o livro tem 7 selos. No capítulo 6, 6 selos do livro são abertos. E nós nos deparamos com os 4 cavaleiros do Apocalipse. O anticristo e a sua cavalaria. Nós nos deparamos aqui com um grupo de mártires que aparece na grande tribulação. E nós nos deparamos aqui com os fenômenos da natureza que atingirão a terra e o homem que não se arrepende para glorificar a Deus. E aí, eu faço uma pergunta a você. O próximo capítulo que está aqui é o capítulo 7. E esse capítulo é talvez um dos capítulos mais discutidos que existem na escatologia. Seitas, grupos, Testemunho de Jeová, Adventista, qualquer igreja, denominação, muita gente discute sobre o capítulo 7 do livro do Apocalipse. Aí fica a pergunta: quem são os 144 mil? Que grupo é esse? Esse grupo está no céu ou na terra? Os 2 grupos que aparecem no capítulo 7 são os mesmos? Um está na terra e depois vai ser arrebatado? Quem são de verdade os 144 mil que aparecem tão famosos no livro do Apocalipse? E todo mundo, mesmo quem não conhece a Bíblia, já ouviu falar dos 144 mil. Quem são? Amanhã eu vou entrar no capítulo 7
e vou falar muito mais. Amanhã eu vou começar no capítulo 7, falando sobre 144 mil. Vou explicar tudo isso. E amanhã nós vamos ver o último selo aberto e todas as trombetas que serão tocadas de juízo. E eu vou interpretar, mostrar para vocês texto com texto, versículo por versículo, tudo que vai acontecer aqui na terra. É muito sério e eu digo a cada pessoa que está me vendo aqui agora. Uma pessoa pode me assistir agora e dizer, isso é mito, isso é opinião dele. Mas eu garanto a vocês que passarão céus e terra, mas a palavra que eu estou ministrando a vocês aqui, ela é fiel e verdadeira. E no seu tempo se cumprirá. E está muito perto o tempo onde tudo isso acontecerá. Acorda, desperta. É como se Deus dissesse, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Me permita fazer uma oração por você. Me permita orar por você e pela sua família. Sabe qual a minha oração hoje? A minha oração é que você não seja um teórico da fé. Você vai encontrar teóricos da sociologia. Você vai encontrar teóricos da filosofia. Você vai encontrar teóricos das ciências humanas. A igreja não pode viver de teóricos. Nós não precisamos de teóricos da fé. Nós precisamos de pessoas que vivam pela fé. Jesus disse, o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ô Senhor, eu vou orar por você agora. Minha oração é que você e eu possamos de verdade sermos convertidos. De verdade nascer de novo. Deus nos livre de viver como algumas pessoas hoje estão vivendo. Não, eu sei que eu estou errado, mas um dia eu vou mudar. E aí, você vai melhorar? Eu sei que eu estou fazendo aqui errado, mas quem sabe um dia eu mude. Tem gente pior do que eu. A pessoa já não sente mais arrependimento. A pessoa já não sente mais dor pelo seu estado. A pessoa sabe que está indo para o inferno, a pessoa sabe que está errado, a pessoa sabe que está longe de Deus, mas não sente mais. A pessoa está vivendo a vida no piloto automático. A pessoa acostumou. A minha oração agora é para que Deus tire toda a cinza do nosso altar. É para que Deus remova da nossa vida toda a superficialidade, todo engessamento na nossa caminhada, no nosso coração. Que Deus tire de nós todo o espírito de religiosidade que nos torne religiosos, mas sem essência, sem conteúdo, sem novo nascimento, sem lágrimas, sem quebrantamento, sem sede de almas, sem vontade de estar na igreja, sem alegria do Senhor, alegria da salvação. Sabe, eu oro que hoje Deus te acorde de madrugada para orar. Deus vai acordar pessoas que estão me ouvindo aqui. Deus vai te acordar essa madrugada para você clamar, para você orar. Deus vai se revelar a você. A mão de Deus vai tocar na sua vida. Eu oro que Deus abençoe você rica e poderosamente. É a minha oração, é o meu desejo. Permita-me orar por você. Eu quero ministrar sobre a sua vida agora. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Sabe, eu não quero orar agora pela sua vida financeira. Eu não quero orar agora pelos seus filhos. Eu não quero orar agora pela sua casa. Eu quero orar agora por você. Eu quero orar agora pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, Tu é aquele que esquadrinha os corações. Quando Samuel chegou para ungir um dos filhos de Jessé como rei, Abinadab, o mais velho, forte, grande, quase enganou Samuel quando Samuel olhou para ele e disse, está diante do Senhor o seu rei. E tu disseste a Samuel, tu olha a aparência, mas eu conheço o coração. Ah, Deus, não permita que nós vivamos de aparência. Não permita que a gente seja um teórico da fé. Não permita que a gente viva tanto tempo perto da porta da salvação sem entrar. Não permita que a gente salve outros e não nos salvemos a nós mesmos. Eu oro pelo teu filho, pela tua filha que está me vendo agora, que está ouvindo agora, que está comigo aqui nesse vídeo.
Eu oro que tu venha abençoar poderosamente, que tu venha mudar corações, tu venha transformar vidas, tu venha lapidar pessoas, e que essa noite seja uma noite de mudança, de quebrantamento, de restauração. Deus está buscando hoje, não é a tua voz. Ah, pastor, eu não sei falar bonito. Eu vou repetir uma frase que eu vi há um tempo atrás, de um amigo meu. Talvez alguém que está me vendo agora diga, ah, pastor, eu não sei nem falar bonito, não sei fazer. Nessa noite agora, nesse momento, eu lhe garanto que Deus prefere um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Amanhã eu vou falar sobre os 144 mil. E eu vou abrir com você, eu vou tocar com vocês aqui na Bíblia as sete trombetas. Então vamos ver a abertura do último selo e as 7 trombetas. E tem mais. Eu vou explicar para vocês o que significa no capítulo 8 do Apocalipse, quando a Bíblia diz que houve silêncio no céu por meia hora. Tem um monte de gente que já interpretou isso errado, ensinou isso errado e aprendeu errado. Eu vou mostrar para vocês o que de verdade significa quando a Bíblia diz que houve silêncio no céu por quase meia hora. Você não pode perder. Espalha para todo mundo, vem todo mundo para cá e amanhã a gente vai estar junto. Me ajuda? Eu daqui a pouquinho vou apagar o vídeo aqui do Facebook, vou colocar ele lá no YouTube. Se você puder, vai lá. Vê de novo para você aprender. Uma vez só, às vezes é pouco. Vê novamente o vídeo. Curte lá, dá o like lá, como o pessoal fala, né? Curte lá, dá o like. Manda para alguém, compartilha com outra pessoa, me ajuda lá, vai lá no YouTube. Você que tá com a gente aqui participando e não se inscreveu ainda no meu canal no YouTube, vai lá, se inscreve lá no nosso canal e nos ajuda. Se você entrar, todo mundo que está aqui entrar agora lá, só vai faltar aí 998 mil para poder eu chegar a 1 milhão. Tá bom? Então passa lá, se inscreve. Deus abençoe vocês todos. E eu estarei orando por vocês. E eu vou estar ansioso, no bom sentido, aguardando vocês amanhã aqui, 9 horas. Se atrasar um pouquinho, é só que eu estou mexendo aqui, acertando aqui uma coisa. Mas amanhã, 9 horas, eu estou aqui de novo para encontrar com vocês. Deus abençoe vocês todos. Tá aí, ó, pessoal. Deu para entender? O assunto ficou bem explicado para vocês? Todo mundo está pegando? Tá ficando muitas dúvidas? Manda as perguntas aí. Escreve as perguntas de vocês. E a gente, dentro do possível, vai respondendo as perguntas aí, tá? A irmã Kelly está dizendo, minha casa é grata por sua vida e sua família. Amém. Muito obrigado, irmã Kelly. Carol também dizendo amém. A irmã Miriam Nascimento Silva também, amém. Muito bom. O irmão Edmilson Ribeiro dizendo, pastor, em Gênesis 49, versículos 9 e 10, seria uma profecia de Jacó, Labão venceu, deixa eu ver aqui, seria uma profecia de Jacó, o leão venceu o mundo. Eu vou ler lá o texto e eu prometo que amanhã eu dou uma resposta aqui. Irmã Daniele Ribeiro, irmã Eliane, irmã Dani,